Olá, eu sou o Hyde e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estou trazendo mais um iceberg, sendo que esse foi pedido por um inscrito no comentário do último. Caso já conheça esse tipo de vídeo, eu recomendo que você pule para o próximo capítulo do vídeo. Caso não, icebergs são imagens de PNG separadas em diversas camadas. A primeira camada costuma ter algumas teorias e curiosidades do assunto em questão, e quanto mais fundo no iceberg, mais obscuro é aquilo que está em cada camada. Dito isso, hoje vamos analisar o iceberg de He-Man e os Mestres do Universo. Primeira camada. Linha de brinquedos. Acredito que isso se refere ao fato da linha de brinquedos de He-Man ter sido criada antes da animação, tendo sua primeira linha lançada para o público em 81, enquanto a animação surgiu apenas em 84 para alavancar as vendas dos brinquedos. Algo relativamente comum na época, vale dizer. My Little Pony também surgiu a partir do conceito de vender brinquedos, por exemplo. She-Ra. Esse é o nome da personagem criada um ano após He-Man. Assim como a animação anterior, essa tinha como objetivo atrair o público feminino para vender brinquedos da nova linha da Mattel voltada para as garotas. Quase 33 anos depois, foi feito um reboot da animação que acabou tornando-se muito popular, além de ser considerado um dos, se não o melhor reboot já feito na história. Hey, ai, 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 ai. Isso refere-se a um vídeo do He-Man cantando a música What's Up, do Four Non Blondes, que acabou viralizando e atualmente conta com 210 milhões de views no vídeo mais popular deles. Tem diversos outros e o link do que com mais views estará na descrição caso queiram ver. Animação em CGI. Isso refere-se ao recente reboot da Netflix, feito completamente em computação gráfica, vulgo CGI, assim como Miraculous ou Caçadores de Trolls. Sinceramente, eu não sei muito sobre essa animação, ela acabou não chamando a minha atenção, pelo menos. Revelações. Isso refere-se à animação feita pela Netflix, feita para encerrar a série de 84 e fechar o que foi deixado em aberto na época. Particularmente não aparenta ter sido um sucesso. Ao menos eu não vi muitas pessoas comentando, e as que eu vi não pareciam ter gostado dessa continuação. Filmation. Essa é a produtora de animações muito popular entre a década de 60 e 90, tendo produzido muitas animações conhecidas na época, como As Novas Aventuras do Superman, As Novas Aventuras do Batman, As Novas Aventuras do Flash e uma animação do Tom e Jerry. Além de, claro, a primeira animação de He-Man e She-Ra, adaptação para filme. Para os que não sabem, He-Man teve uma adaptação para live action, uma que aparentemente os fãs gostariam que não existisse, ao menos considerando as notas de audiência no Rotten e no IMDb. O filme foi lançado em 87 e tem uma qualidade relativamente questionável. Conan o Bárbaro. Acredito que isso refere-se ao fato de que a Mattel entrou em acordo para fazer brinquedos do Conan o Bárbaro. Porém, logo após o lançamento do filme, teve o lançamento da linha do He-Man, o que gerou um processo contra a Mattel como violação do personagem Conan, já que eles acharam que aquela era a linha do Conan que a Mattel tinha alterado. Processo ganho pela Mattel, já que a linha em questão não era destinado ao personagem, e sim ao He-Man, apesar do personagem principal ter certa inspiração no mesmo. As Novas Aventuras de He-Man. A ideia inicial era ser uma continuação da animação original de 84 que seria feito pela Filmation. Porém, ela acabou sendo fechada e a animação se tornou uma espécie de reboot com uma nova história sendo contada, onde He-Man vai parar no futuro. 200X. Aparentemente, isso refere-se à série animada lançada em 2002, um reboot que buscou voltar às origens da animação diferente das novas aventuras, voltando para o mesmo tempo em que se passa o original, tendo alguns dos escritores originais de volta e uma qualidade de animação superior. Segunda camada. He-Man Selvagem. Acredito que isso está relacionado à forma que ele assume na continuação da Netflix, e que em determinados episódios ele está mais selvagem que o normal, sem qualquer resquício de consciência ou sanidade. Mini Comics. Isso refere-se aos quadrinhos que vinham de brinde na compra das figuras. As mesmas tinham histórias com os personagens, e no futuro Mattel até encomendou HQs maiores com a Marvel e DC, além de fazer compilados com as mini-comics. Novas Aventuras da Filmation. Isso refere-se à ideia original das Novas Aventuras, que estava sendo desenvolvido pela Filmation, como eu disse antes. A animação se focava no filho do esqueleto e He-Man se enfrentando no futuro após serem enviados para ele por seus pais com um fim eminente de Eternia.
Sequência do filme cancelado. De fato, havia um planejamento para uma sequência, a mesma até tinha previsão de estrear em 89, porém foi cancelado uma idealização de um novo filme, que está até hoje em produção e com previsão de estreia para ano que vem na Netflix. Existe a chance de nunca ser lançado, vale dizer, mas quem sabe não vem um dia. E o filme que seria a sequência foi cancelado em meio a isso. Crossover com a DC. He-Man já teve diversos crossovers com a DC ao longo do tempo, sendo que o primeiro ocorreu em julho de 82 na revista do Superman, e mais recentemente, em 2018, teve outro crossover com os quadrinhos de Injustice, inclusive enfrentando o personagem Superman e se aliando ao Batman. Spectre Creative. Esse é um canal americano que tem um foco em trazer conteúdo de action figures de diversas franquias, incluindo mestres do universo, às vezes trazendo a história por trás dos personagens e tudo mais. Inconsistência na moralidade de Zodak. Zodak é um personagem originalmente criado para ser neutro, diferente dos outros que assumiram um lado, seja do He-Man ou do Esqueleto. Porém, na animação, em momento algum, ele aparece ajudando o lado do mal, o que criou a ideia que ele seria do bem. Em outras mídias, como quadrinhos da DC, ele se encontra como alguém neutro, ajudando ambos os lados em nome do equilíbrio. Já nos livros de Lady Bird, ele foi retratado como alguém completamente maligno, sendo apenas mais um dos capangas de Esqueleto. É um personagem que aparentemente causa certa confusão nos roteiristas da franquia. Esqueleto foi baseado em um corpo encontrado na Fan House. Aparentemente, isso é verdade. Ao menos de acordo com Mark Taylor, que mencionou ter se inspirado no cadáver de Elme McCurdy, encontrado na Fan House durante um evento na cidade cerca de 60 anos após a morte dele. Terceira camada, Gaigor. Esse é um personagem que deveria pertencer à linha clássica de figuras dos Mestres do Universo, porém só veio a ser lançado em 2010 com a nova linha de brinquedos da série, Hero. Esse é o nome de um personagem que teria vivido na Pretérnia, vulgo Eternia pré-histórica. Muito antes dos eventos de He-Man, assim como Adam, ele tinha a Espada do Poder e teve sua figura lançada em 2009. O personagem inclusive veio aparecer na continuação do anime da animação original, como um dos portadores da Espada do Passado no Santuário, Bíblia de He-Man. Para os que não sabem, animações costumam ter bíblias, geralmente com eventos que ocorrerão na temporada em questão, assim como artes conceituais e apresentação dos personagens. E isso também vale para He-Man, sendo que a mesma se encontra disponível na internet, contendo algumas curiosidades e coisas que foram cortadas da animação, apesar da mesma não ter imagens. Hey Grayskull originalmente seria He-Man. Eu não achei nada sobre essa informação, exceto o fato dele ter o mesmo poder de He-Man e sua versão de 2003 que teve seu design baseado no de Príncipe Adam, ação judicial de Conan. Sinceramente, não sei por que isso está aqui, afinal já mencionei sobre o processo que rolou entre a Mattel e Conan por conta de He-Man lá atrás. Quarta camada. Figuras de poderes de Grayskull. Isso refere-se ao fato de poucas figuras desse spin-off terem sido lançadas. Afinal, a linha foi abortada não muito tempo depois de seu lançamento, sendo possível encontrar poucas figuras dele. Continuidade do pai de Tila. Isso refere-se ao fato em que, em Revelações, o mentor foi canonizado como pai biológico da Tila. Um retcanon se comparado ao original em que ele apenas havia adotado. E o biológico era alguém completamente desconhecido para o público. Tila é um clone. De fato, ela era um clone originalmente. Como eu já mencionei, as figuras vinham com quadrinhos de origem para os personagens. E no quadrinho de Tila é dito que ela é um clone da deusa guerreira, criada pelo esqueleto para lutar por ele, mas sendo resgatada pelo mentor. Como sabemos, isso acabou mudando, tornando-se filha da feiticeira e posteriormente do mentor. Origem da espada do esqueleto. Sinceramente, a única coisa que eu encontrei sobre isso foi um post de fã do blog de He-Man teorizando sobre a espada do esqueleto, sendo essa uma teoria que originalmente 3 espadas teriam sido feitas. A do poder, que seria a do Rei Grayskull e He-Man. A outra do Hero e She-Ra, e uma terceira sem magia, sendo feita de metal extremamente resistente que seria roubada por alguém e depois pelo esqueleto. O que faria ele querer as outras espadas ao descobrir precisar delas para abrir o castelo de Grayskull por teoricamente precisar das 3 peças. Mas isso é apenas uma teoria sem qualquer confirmação. Fisto e Mentor às vezes são irmãos. De fato, na versão de 2002 e na linha de brinquedo dos anos 2000, eles acabam por serem irmãos,
Apesar de na versão original e pelo que me lembro em Revelações, eles não são irmãos. A primeira aparição de Adam não foi na animação. De fato, a primeira animação do Príncipe Adam foi na HQ da DC em julho de 82, na DC Apresenta 47, enquanto a animação só veio em 84. Glow é o esqueleto pós-morto. Acredito que isso veio do fato do personagem não ter aparecido até Revelações, sendo que já tinha uma figura desde a década de 80, talvez levando quem comprava a acreditar nessa teoria. Porém, considerando a animação que dá continuidade, acredito que não seja o caso. Parada de Ação de Graças de 86. Isso refere-se ao fato da Parada de 86 nos Estados Unidos ter tido um carro alegórico totalmente voltado para He-Man, com direito a cosplay e tudo mais. Quinta camada. 200x Faker. Acredito que isso refira-se ao fato do mesmo não estar presente na animação dos anos 2000, mas ainda assim ter uma figura da linha da época, assim como ocorreu com alguns personagens no passado, como Scarglow. Miro se casou novamente. Não achei nada sobre isso, ao menos nenhuma versão em que o Rei Miro era casado com alguém diferente da rainha de sua época. No máximo versões em que ele era solteiro. He-Man 200x teria 3 temporadas. Sim, inclusive já havia um planejamento do roteiro para a temporada em questão, com He-Man e seus aliados tornando-se fugitivos após Hordak tomar Eternia. Fearless Photog. Em 86 foi feito um concurso onde fãs criaram personagens onde o melhor e mais votado se tornaria uma figura da linha, além de ganhar $100 mil para uma bolsa escolar e uma viagem de 5 dias para Disney. Nathan acabou ganhando o prêmio com o personagem Fearless Photog, que foi lançado na linha de 2012, porém não teve aparição em nenhuma das animações. Castelo Grayskull. Esse é o nome do personagem criado a partir do orbe do poder quando infundido com o espírito do castelo de Grayskull, criando um ser de grande poder que virou a batalha a qual foi summonado. Esqueleto é de outra dimensão. De acordo com a feiticeira em um episódio, isso está correto. Ao menos durante certo episódio, ela afirma que ele é um demônio vindo de outra dimensão. That is Skeletor, demon from another dimension. Open Board Game. Isso refere-se ao jogo de He-Man criado através do Open Board, sendo um jogo 2D beat'em up, parecido com diversos outros mais antigos, sendo diversas fases com personagens diferentes, sendo mais preciso He-Man, She-Ra, Lion e Esqueleto. É um jogo aparentemente divertido, apesar de simples. Hordak seria o vilão de He-Man. Aparentemente isso é verdade, visto que na minicomic em que ele é apresentado, ele busca vingança contra seu aprendiz esqueleto e tenta destruir He-Man, além de tomar Grayskull para si. Então meio que aparenta que ele seria o vilão dele, ao invés de She-Ra. Mas com a criação dela, precisavam de um vilão e aproveitaram o Hordak. Big Boy. Esse é o nome de um dos muitos seguidores do esqueleto. A razão para ele estar aqui, acredito que veio do fato de sua primeira e única aparição até Revelations ter sido no live action, sendo que o mesmo nenhuma figura recebeu. Hordak em 200x. Acho que isso se refere ao fato de em 200x a Dora não existir, ou pelo menos não ter qualquer menção. A personagem e Hordak ser mais conhecido como vilão dela e não do He-Man. Sexta camada. Novos Deuses de Jack Kirby. Aparentemente isso refere-se ao fato do live action de He-Man ter personagens análogos aos personagens de Novos Deuses de Jack Kirby. He-Man seria o Orion, o Homem-Fera, Kalibak, Blade seria Canto e o Esqueleto seria o Darkseid. Porém, tirando isso, eu não sei ao que pode estar se referindo. Laser do He-Man, Esqueleto. A única coisa que achei sobre isso foram figuras de ambos, que as armas deles brilhavam, sendo que a do He-Man brilhava em amarelo e a do esqueleto vermelho. Script do filme de Justin Mark. Isso refere-se ao filme live action que lançaria em 2008, que estava sendo escrito por Justin Mark, o qual aparentemente teve seu roteiro vazado, porém eu não pude confirmar já que não encontrei na internet. Então não sei se é isso que está se referindo ou a outra coisa. She-Ra em Novas Aventuras de He-Man. Sinceramente, eu não sei a que isso se refere, afinal não há nada sobre a personagem na série em questão. Ainda se fosse a versão de 2002, podia se referir ao fato da teórica terceira temporada inserir Hordak como grande vilão, e talvez ela tivesse uma ponta na temporada. Mas em Novas Aventuras eu não faço ideia do que pode ser. Jogo no Roblox. Ano passado foi anunciado que eles fariam um jogo oficial de He-Man pelo Roblox, usando o reboot mais recente da Netflix, obviamente. Porém, acredito que o mesmo já tenha sido retirado da plataforma.
Ao menos quando eu pesquisei para fazer o vídeo, eu não encontrei mais esse jogo. Pico 8 Fangame. Isso refere-se ao fangame que foi feito pelo Pico 8, um jogo em pixel art para mestres do universo, sendo um jogo de luta estilo Street Fighter ou Mortal Kombat, tendo 16 personagens, 16 movimentos, 4 níveis, 8 dificuldades e 3 modos de jogo. Pequenos livros dourado. Isso refere-se aos livros da série I Am He-Man, I Am Skeletor e I Am She-Ra, que apresenta os personagens da série. O livro He-Man apresenta ele e seus aliados, o esqueleto apresenta o vilão e seus lacaios, e de She-Ra apresenta a Dory como tornou-se She-Ra. São livros feitos para crianças de 3 a 6 anos, se eu não me engano. Sétima camada. Adam e Keldor eram irmãos no script do live action. Isso refere-se a algum dos live actions após o primeiro, em que sim, Keldor e Adam seriam filhos de Endor, sendo que Keldor tornaria-se o rei após seu pai, até por passar uma imagem de filho perfeito. Homem-Fera era um doutor. Sinceramente, eu não encontrei nada sobre isso, nem mesmo na Bíblia da série que apresenta sua origem. Na mesma, ele era um fazendeiro abusivo que foi chamado para ser técnico da nave de Marlena, parando em Eternia após caírem lá. Talvez referisse ao fato de ele ter sido chamado, que poderia dar a entender que ele teria doutorado. Mas eu não sei. Teoria dos deuses. Essa é uma teoria de fã que busca explicar algumas coisas sem muita lógica, como os heróis viverem longe de Grayskull, mas sempre terem que proteger o local, além de tudo ser meio medieval e futurista ao mesmo tempo. No caso, eles seriam um panteão de deuses entediados que sempre estão lutando entre si pelo equivalente de Valhalla ou Olimpo. O esqueleto seria o deus da morte, He-Man o equivalente a Thor e seu pai o equivalente a Odin. Mentor seria um deus da guerra e por aí vai. É uma boa teoria, apesar de ter alguns problemas que a descredibilizam. E mesmo que não tivesse, seria mais um headcanon do que um fato. Concept de figures precisas com live action. Isso refere-se aos concepts de figures que buscam mais veracidade com o live action de He-Man, que foi lançado em 87, vulgo o único live action até então. Ao menos até a Netflix lançar um novo, Guerreiros Galácticos. Eu só achei duas coisas quanto a isso. Os Guardiões Galácticos das novas aventuras da animação da década de 90, apesar de nomes diferentes, são relativamente parecidos. E uma linha de brinquedos da Sangold com personagens que lembram um pouco o He-Man, pelo menos nas roupas. Oitava camada. Os Eternos são humanos que viajaram para o futuro. E isso nunca foi confirmado pelos criadores e roteiristas, mas se baseia no fato da nave de Marlena ter parado em um túnel temporal, que poderia tê-la jogado no futuro. Mas até onde se sabe, é apenas outra dimensão com civilização futurista e arcaica simultaneamente. Homem-Fera é o Sasquatch. Não achei muito sobre isso e acredito que seja algo com base em ambos terem aparência similar. Bom, a origem da Bíblia indica que esse não é o caso, ao menos, afinal ele apenas transformou-se em fera em Eternia. Pantor pode falar. Não, ele nunca teve essa habilidade, sendo uma das diferenças entre ele e o Gato Guerreiro de He-Man, outro crossover especial de Natal. Isso foi uma brincadeira de Noelle Stevenson, que estava encarregada do reboot de She-Ra, que durante New York Comic Con de 2019 brincou falando que ia lançar a série até que ocorresse esse crossover, já que a série do He-Man estava voltando. As duas manteriam os traços que têm sem modificação e no fim desse especial o esqueleto aprenderia a amar. Obviamente não passou de uma piada, já que não tivemos esse crossover. Molar existe no universo principal. Esse é o personagem que apareceu em Robot Chicken, mas nunca apareceu em qualquer animação de He-Man ou She-Ra. A única coisa sobre ele em Mestres do Universo é uma figura lançada com esqueleto. Sinceramente, não achei nada sobre ser do universo principal além disso. Adam e Tila são parentes distantes. Sinceramente, eu não achei muita relação entre eles nesse sentido, exceto o fato dela no início ser um clone da deusa guerreira. Mas mesmo assim, eu não achei qualquer relação entre os dois de forma familiar. Mas enfim, esse foi o Iceberg. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.